Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Você pediu e a editora Betel atendeu. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos conversando aqui com o comentarista da lição. Seja bem-vindo, pastor César Rosa de Mello, e também aos nossos queridos representantes da juventude, a Juventude de Cristo, a nossa diaconisa Laiane Carvalho. Seja bem-vindo, e o obreiro Felipe Pinheiro, seja muito bem-vindo. E a lição de número 4 traz por título Salomão, o rei mais sábio de Israel. E já vamos fazer a pergunta para o nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Pastor, como se deu a trajetória do reinado de Salomão? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. E estamos aqui nessa lição para estudar sobre este homem, considerado o homem mais sábio da história bíblica, que foi Salomão, o terceiro rei de Israel. Salomão, assim como o relato bíblico nos diz, era filho de Davi, que, contrário ao seu pai, porque seu pai cresceu num ambiente conturbado. O seu pai, para chegar ao poder, esperou aproximadamente de 14 a 15 anos de idade até se tornar rei. Salomão já chegou ao rei, sucedendo seu pai. E o reinado de Salomão é caracterizado pela paz. Infelizmente, essa paz teve um preço muito alto, até mesmo para Salomão, porque através das alianças que ele fizera com muitos reis, e como fruto dessa aliança, as filhas dos reis eram dadas a ele como esposa, como concubina. Tanto é que no livro dos reis encontramos que Salomão teve 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. A maioria dessas mulheres era fruto de pacto de paz que eles faziam com muitos reis. Então, o reinado de Salomão foi de paz, mas teve um custo alto com a sua morte, ocasionando a divisão. Teve um custo alto também com a elevação dos impostos para manter todo o palácio que ele construía para Deus. Então, Salomão, apesar de ter sido o rei mais sábio da história, foi um rei também que após a sua morte começou o declínio da história de Israel. Interessante. Pastor, qual foi o legado que Salomão deixou? Quando falamos de legado, é necessário entender que Salomão viveu um período da história sucedendo seu pai, que ampliou os territórios e os domínios de Israel. Então, o primeiro legado que Salomão deixa é o majestoso templo, algo que Davi já tinha colocado no coração, mas não foi possível a construção, porque, como diz o texto, as suas mãos estavam cheias de sangue, porque Davi foi um homem de guerra. Mas coube a Salomão construir esse majestoso templo, colocando todos aqueles rituais do tabernáculo ali. E a Bíblia diz que na inauguração a glória de Deus encheu aquele lugar. E o templo é algo que até hoje está vivo na memória do povo judeu. Tanto é que teve a reconstrução após o período babilônico, depois teve outra reconstrução antes de Jesus Cristo vir ao mundo. E hoje, escatologicamente falando, aguardo ainda a reconstrução, mas isso aí é algo posterior. Então, um dos grandes legados deixados por esse rei, além do templo, são seus provérbios, são seus escritos, o próprio livro de Provérbios, o próprio livro de Eclesiastes, Cantares. São ciências que Salomão desenvolveu no decorrer da vida, falando de verdades, falando de conselhos, e tudo isso está registrado nas Sagradas Escrituras. E eu acredito que muitos dos adágios que se usam hoje em vários lugares do mundo ainda é fruto do pensamento de Salomão. Então não tem como nós esquecermos desse rei que, além de governar, deixou conselhos lindos, assim como temos, por exemplo, no livro de Eclesiastes, onde diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os tempos e cheguem os anos, o qual venha dizer,
não tenho neles contentamento. Assim como esse, existem tantos outros conselhos que Salomão deixou para que a sociedade, para que a geração odierna pudesse viver de forma sábia. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são textos, dicas, comentários que vão agregar muito mais os estudos da Palavra de Deus aí para você, Juventude de Cristo. E olha quem a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios da editora Betel, obreiro Felipe Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Felipe, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz, Tianinha, pastor César, Laiane, a paz a todos que estão conosco aqui no Conectados na Lição. E o tema do PIL dessa semana é tudo vaidade. Você pode encontrar lá no nosso site oficial, editorabetel.com.br. E como é tudo vaidade, que é o título dessa semana, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a vaidade ela tem derrubado muitas pessoas. Infelizmente, por conta da questão das redes sociais, a preocupação com a autoimagem, com a validação social tem derrubado muitas pessoas e é uma preocupação que precisamos ter. E pastor César, a juventude quer saber como um homem dotado de sabedoria se enveredou por caminhos tortuosos. A paz do Senhor, diácono Felipe, esta pergunta é a pergunta de 90% que as pessoas fazem. Como pode um homem tão sábio andar por caminhos tortuosos? Queridos, vamos relembrar a trajetória de Salomão. A Bíblia diz que Deus cercou Salomão de sabedoria e de riqueza a tal ponto que nem antes dele e nem depois dele haveria. Um homem sábio, mas que tomou decisões erradas. E ele mesmo escreve no livro de Eclesiastes que a sabedoria é melhor para aquele que usufrui do que para aquele que possui. Primeiro lugar que aprendemos aqui, queridos, é que não podemos estribar no nosso próprio conhecimento. Salomão começou o seu reinado muito bom. Um homem dotado de conhecimento e sabedoria, conforme diz o texto sagrado, mais do que a areia do mar. Mas que em determinados momentos da sua vida, Salomão passou a confiar nos pactos que eles faziam com reis. Aquilo que falamos na primeira pergunta, a paz do reino teve um preço. E o preço pago por Salomão foi andar por caminhos contrários, onde Deus falou que o rei não poderia acumular para si nem riquezas e nem mulheres. E Salomão termina o seu reino tendo 1000 mulheres. E justamente por causa disso, a Bíblia diz que estas mulheres perverteram o coração de Salomão e ele caiu na idolatria, esquecendo-se de Deus. Ele deixa registrado no livro de Eclesiastes: eis que eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, é a mulher, cujos corações são redes e laços e o coração atadura. Ele dá um conselho: quem for bom diante de Deus escapará, mas o pecador virá a ser preso por ela. Lógico que ele está falando aí da mulher leviana, da mulher que não tem conhecimento de Deus, porque a mulher sábia, como ele mesmo diz, edifica a própria casa. Mas o quesito aqui é Salomão. Que eu e você, querido, venhamos aprender com Salomão a não estribar no nosso próprio conhecimento, não estribar na nossa experiência, nem naquilo que conquistamos achando como se fosse a força do nosso braço, não. Que eu e você venhamos confiar em Deus todos os dias e jamais esquecer-nos dos mandamentos de Deus sobre a nossa vida. O que Deus havia estabelecido para os reis era para Salomão ter guardado. E por não guardar, viveu seus últimos dias distante de Deus. Que eu e você venhamos repensar e entender que melhor é obedecer os mandamentos de Deus e passar a nossa vida toda gozando da presença de Deus. Que Deus te abençoe. Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro subsídio do trimestre, Reis, Tronos que Governaram Israel e Judá.
uma super literatura que vai agregar o conhecimento da palavra, escrito pelo pastor Marcos Flávio Oliveira. Para adquirir o seu exemplar, acesse um desses telefones que estão passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Gente, em tempos digitais, a Editora Betel sai na frente e lança Ordem do Farol, uma ferramenta educativa com uso de tecnologia que vai abrilhantar ainda mais os estudos da palavra. Saiba mais em www.ordemdofarol.com.br. Bom, vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem muito mais para você aqui em mais um Conectados na Lição.